Então, nós passamos a palavra ao nosso palestrante da noite, companheiro da nossa casa, Fran. Meus irmãos, muito boa noite. Nós hoje temos a incumbência de conversar com vocês sobre esse tema que está aí na tela, sobre a felicidade dos bons espíritos. Já está no livro dos Espíritos, questões 967 a 971. Esse estudo, ele na verdade se inicia na questão 965 e 966. O item do estudo é natureza das penas e gozos espíritas, né? No mundo espiritual. Quais vão ser as penas que nós vamos encontrar no mundo espiritual? Quais vão ser os gozos no mundo espiritual? A 965 e a 966 trata das penas no mundo espiritual, né? E aqui a 967 em diante, até a 971, trata justamente dos gozos que teremos no mundo espiritual. Sobre as penas, vou pedir o apoio de alguém que possa mexer no computador, senão eu vou ficar deslocando, ele vai ficar envelhecido ali para me seguir. César, você podia me ajudar aqui, sentar aqui na frente, só ir clicando ali na setinha, vai passar, pegar um especialista em informática para me ajudar. É só passando a... Puxa a cadeira ali para você. Aquela ali mesmo. Isso. Porque eu não preciso ficar me locomovendo para ali, né? É assim. É só passar. Isso aí. Pegamos um voluntário. Eu escolhi, para nós sintetizarmos a 965 e a 966, eu escolhi um trechinho de uma poesia do Cornélio Pires, no livro Conversa Firme, né? Cornélio Pires é aquele poeta jocoso, né? Ele sempre faz troça, brincadeira, um assunto sério como esse, né? O nome da poesia é justamente tá lá, Pena Depois da Morte, é o nome da poesia, do livro Conversa Firme. E aí eu fiz uma síntese dos principais trechos que considero significativos para nós. E o Cornélio Pires diz assim, isso para introduzir, nós vamos falar dos gozos no mundo espiritual, né? Mas vamos falar um pouquinho das penas. O Cornélio Pires diz assim, assunto difícil este, meu caro Gino Salerno, comentarmos de outra vida o que existe sobre o inferno. Quer dizer, ele está partindo da suposição, né, de que existe uma região no mundo espiritual que se chama inferno. Nós sabemos que essa região não existe, né? Nós já temos suficiente estudo para saber que não existe essa região, né? Ele vai dizer então o que é o inferno. O inferno, por isso dele, seja ele o mais atroz, é o conflito dos conflitos que surge dentro de nós. Então o inferno não é uma região, é alguma coisa que está dentro de nós. Cada qual transporta em si, do mais crente ao mais ateu, o resultado infalível de tudo quanto escolheu. E aí ele vai seguindo. Faça certo. Por simples anotações e ensinamentos gerais, recordarei com você vários casos infernais. Você lembra a suvinice do fazendeiro Adão Nossi, desencarnado agarrou-se aos sofrimentos da posse. Vai passar. Finou-se atracada a mula o nosso Antônio Lodi. Agora enxerga a comida, quer tocá-la, mas não pode. Foi-se a tóxicos violentos, Juquita de Donaltina, no além anda alucinado, reclamando cocaína. Vai passar. De tanto excesso de bebida, morreu Tonico da Alfava. Hoje vê tudo que encontra sob a forma de garrafa. Pode briga? Escute essa. Desencarnado, João Papa foi chamado a proteger o genro que detestava. Então isso é o inferno, né? E aí, encerrando, o assunto é isso, meu caro. Sem engano e sem talvez. Só se recolhe da morte a vida que a gente fez. Céu, inferno e purgatório, sejam daqui ou daí ou daqui, cada pessoa carrega o
que buscou para si. Então é isso. No plano espiritual, o que nós vamos colher em termos de penas futuras, penas no mundo espiritual, está sintetizado aí na poesia do nosso Cornélio Pires. Tá? Nós vamos encontrar no mundo espiritual aquilo que plantamos aqui. E nós vamos encontrar no mundo espiritual justamente as dificuldades que nós seremos aqui. Os vários exemplos que ele deu aí, pessoas que estavam apegadas a coisas materiais e no mundo espiritual então se veem ainda apegadas a essas mesmas coisas, a essas mesmas dificuldades materiais, a essas mesmas fragilidades que tinham no mundo material. Né? Então isso esse início aí serve para a gente ressaltar o que vem sendo falado em várias reuniões aqui, de que nós precisamos nos apegar aos bens materiais, para que nós possamos construir um futuro melhor. E esse futuro melhor, o que nós queremos, acredito que todos nós queremos, é ter a felicidade no mundo espiritual, é termos gozo no mundo espiritual. Tá? E esse é o tema que nós vamos entrar agora. Passa, por favor. Então, os gozos que nós vamos ter no mundo espiritual tem a ver com a nossa felicidade futura. Quer dizer, o que nós vamos construir no futuro tem a ver com o nosso comportamento atual. A felicidade é a suprema aspiração humana. E por esse motivo, dentro deste item, quer dizer, dentro deste 967, logo depois de abordar a natureza das penas, Kardec indaga aos espíritos sobre a felicidade dos bons espíritos. É a questão 967. Kardec pergunta lá, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque é isso que a gente quer. Né? Eu, pelo menos, gostaria de, ao desencarnar, encontrar um mundo feliz. Né? Para isso, a gente já sabemos que eu tenho que me desapegar das coisas materiais. Não é difícil, desde que a gente se determine. Esse é o problema. A nossa determinação é muito frágil. E a gente acaba chegando ao momento da desencarnação, atrelado a bens materiais, atrelado a sentimentos ligados à vida material. Como é que a gente pode vencer isso tudo? Como é que a gente tem uma melhor ideia do que nós realmente temos que deixar para trás para podermos ser felizes? Como os bons espíritos são? E aí então a resposta vem. Eu desdobrei a resposta em vários itens. Vamos lá então, por favor. Primeira coisa para nós temos a felicidade dos bons espíritos. Conhecermos todas as coisas. É uma frase, né? Uma afirmativa muito ampla. Né? O que é conhecermos todas as coisas? Né? Nós só conseguimos conhecer alguma coisa através do estudo. Tá? Como é que nós vamos conhecer alguma coisa? Nós vamos conhecer alguma coisa estudando ou vamos aprendendo da forma mais difícil, experienciando, vivendo. Tá? Se nós pudéssemos voltar atrás no tempo, quantas vezes nós recebemos aconselhamentos para não seguir um determinado caminho e nós seguimos aquele caminho de teimosos que somos, cabeça dura, e quantas vezes nós acabamos sofrendo, não tendo necessidade muitas vezes para isso. Muitas vezes nos foi dito que não deveríamos seguir aquele caminho, nós resolvemos seguir por vontade própria. Então nós temos essa forma de conhecer todas as coisas, vivenciando, temos a forma do estudo. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo. É necessário que nós tenhamos várias encarnações para que nós tenhamos esse conhecimento amplo. O que nós podemos fazer nessa encarnação para conhecermos mais, para aproveitarmos melhor a nossa existência? Temos um conhecimento maior. Acredito que pelo estudo, nós que somos espíritas, e aplicando esse estudo à nossa vida prática, nós vamos encontrar o sucesso que desejamos. Isso é importante, vou aproveitar para fazer um comercial aqui. Nós estávamos reunidos para falar sobre os cursos de 2011. É o momento que nós começamos a preparar os cursos, começamos a preparar as turmas, os companheiros que querem colaborar. Então, é o momento que aqueles que querem colaborar
estando à frente da turma, né, se incumbindo de orientar outros que não têm talvez o seu conhecimento, se apresentarem para o trabalho. E aqueles que ainda não se sentem seguros para fazer isso, é o momento de se apresentarem para fazer o curso, para efetivamente se inscreverem e seguirem o curso semanalmente, que nós fazemos aqui na nossa casa. É o primeiro ponto que nós temos aí para nós sermos felizes. É o primeiro ponto para nós conhecermos todas as coisas. Nós pretendemos ser bons espíritos e pretendemos conhecer as coisas. Precisamos estudar. Eu acho que essa conclusão serve para exemplificar esse primeiro raciocínio aí que os espíritos colocam para Kardec. Segundo ponto que os espíritos colocam para Kardec, olha como eles nos conhecem. Ele diz assim, ó, em não sentirem ódio. Quando é que nós sentimos ódio? Né? Tem pessoas que dizem, eu não sinto ódio. Né? Eu até admito que algumas pessoas não sintam ódio. Né? Eu não consigo imaginar Chico Xavier com ódio de alguém, não consigo. Né? Por toda a vida que ele teve, eu não consigo imaginar, por exemplo, Gandhi com ódio, até mesmo do seu agressor, no momento em que ele foi baleado e perdeu a sua vida material. Então, para algumas pessoas, a expressão eu não sinto ódio por ninguém é válida. Né? O Gandhi dizia que não tinham que perdoar a ninguém porque ele não se sentia ofendido. Né? Qual de nós pode dizer isso? A todo instante nós somos ressentidos, magoados, ofendidos. Então nós ainda estamos muito longe. Então nós ainda sentimos ódio. É questão de provocar. É questão de pisar no nosso carro, de fundo na nossa fraqueza. Então quando nos causam prejuízo e contrariedade, dependendo do prejuízo que nós tenhamos, da contrariedade, nós podemos chegar a sentir uma ira tão grande que se transforma em ódio. Briga de torcedores. Né? Quantos torcedores? Eu me lembro, eu sou flamenguista. Eu me lembro que quando o Renato Gaúcho, no campeonato desse aí, fez um gol de barriga, no último minuto do jogo, o Flamengo precisando ganhar o jogo, precisando empatar o jogo estava empatado. O Renato Gaúcho meteu a barriga e fez o gol. Eu fiquei muito danado. Não cheguei a sentir ódio de ninguém. Mas a minha casa estava cheia de tricolores. Eu fiquei com uma bronca daqueles tricolores encarnando no flamenguista aqui. Né? É uma questão de provocação. Se o sujeito começa a provocar, você acaba sentindo de repente, né? Levando a sua ira a um ponto tal que se transforma em ódio. No meu caso foi só uma raiva. Né? Depois descambou para a gozação, éramos todos amigos, foi tudo bem. Mas quantas atrocidades nós vemos entre torcidas, somente São Paulo, lá, Palmeiras e Corinthians, no Rio, Flamengo e Vasco, briga de torcedores, discussão entre motoristas, né? A gente vem tranquilinho lá dirigindo o carro, basta o sujeito passar por nós, dar uma fechada na gente e de repente a gente se transforma. Né? Aquele sujeito que é o ânimo, de repente se transforma num capetinho ao volante. Né? Então nós precisamos não sentir ódio para que tenhamos a felicidade dos bons espíritos. Mas não é só o ódio, não, nós também não podemos sentir ciúme. O que é o ciúme? Quando sentimos ameaçada a posse sobre os nossos afetos. Nós somos tão materializados, né? Que normalmente a gente acha que o filho é meu. Né? A gente não consegue imaginar o filho como sendo um espírito que precisa caminhar. Nós somos apenas os responsáveis pela vida material, mas ele é um espírito com ideias próprias, é um espírito que vai caminhar, e às vezes não vai caminhar na direção que a gente quer, e a gente sente ciúme. Então, sogra é bicho danado para ter ciúme de filho, né? As histórias sobre sogras são antológicas, né? Tem até um filme A Sogra, não sei se vocês viram, a Jane Fonda. A Jane Fonda é a sogra. O filho dela resolve casar com uma moça que ela acha que não é a moça para o filho dela, vai casar com o filho dela. E aí? Começa aquele ciúme entre as duas. É uma comédia, o filme é gozado. Mas é uma comédia gozada em cima do ciúme. Nós não podemos sentir ciúme. Olha ver como é que é difícil. Será que a gente não sente ciúme? Né? Eu acredito que no estágio evolutivo que nós estamos hoje, a gente sempre ciúme. É só uma questão
provocar, né? Não temos inveja, outra coisa complicada. Quando alguém no ciclo das nossas relações destaca-se pela sua beleza, pelos seus bens materiais, pela sua inteligência, pela sua cultura, pelas suas virtudes. Vou buscar um exemplo antigo aí. Tem gente aí que gosta de filme antigo. Né? O Vento Levou, o clássico aí, ganhador de Oscar, em 39. Né? A Scarlett O'Hara é a heroína do filme, uma mulher determinada, mas uma mulher ciumenta, invejosa, né? Que se irava com facilidade. Quem viu o filme se lembra que ela gostava do rapaz que namorava uma mulher que era uma mulher cândida, uma mulher muito evoluída, digamos assim, né? E ela estava lá querendo tomar o marido da mulher o tempo todo, né? Aquela inveja, queria ficar com o marido da mulher. Ela estava sempre invejando o que os outros tinham, ela não estava satisfeita com o que ela possuía. Precisamos vencer esse sentimento em nós. Passa aí para você. Nem a ambição, né? Essa ambição aqui, no sentido material, né? Quando nos empolgamos pela possibilidade de desfrutar de prestígio, riqueza ou poder, no propósito de exaltação do nosso ego, nosso egoísmo. Qual de nós, né? Principalmente no mundo profissional, chegando o momento de ascendermos a cargo de chefia, crescermos profissionalmente, não nos deixamos tocar pela ambição. Isso mostra como nós estamos longe daquela perfeição espiritual que todos nós perseguimos. Esse é o nosso objetivo. Nós não conseguimos ver isso com clareza, mas pelo estado que estamos. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Então, para que nós tenhamos no mundo espiritual a felicidade dos espíritos superiores, temos que abrir mão de todas essas imperfeições que aí estão. E aí vai, os espíritos continuam. O que está em amarelo é o que está no livro dos espíritos. Os espíritos estão falando. Nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Paixões que nos levem à agressividade, violência, intriga, calúnia, mentira, desonestidade, que podem render satisfação no presente, mas invariavelmente geram angústias e frustrações no futuro. Aqui cabe a gente abrir um parênteses aqui para falar sobre desonestidade. Quantas vezes nós somos tentados a sermos desonestos? É um atendente que se engana no troco e nós notamos o engano e nos calamos e colocamos o troco a mais no bolso. Isso é desonestidade. Quantas vezes nós vamos no supermercado, encontramos uma embalagem aberta, quando não é aberta por nós mesmos, e comemos lá alguma coisa dessa embalagem, um produto alimentício, qualquer coisa, nos beneficiamos de alguma forma. Isso é desonestidade. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas nós estamos vendo. E nós vamos nos cobrar disso no futuro. É a desonestidade que nós temos que controlar em nós. Estou falando das pequenas coisas, quanto mais das grandes. Quanto mais das grandes, o sujeito que tem, de repente, prestígio político, é representante do povo e faz altos desvios, se beneficiando pessoalmente do prestígio que ele possui. Então, nós temos que estar atentos para não nos deixarmos enveredar por essas paixões. Vamos seguir aí para você. Aqui, justamente por causa dessa questão da desonestidade, eu busquei um texto do Evangelho, lá no capítulo 5, item 5, que fala das causas atuais das aflições. E Kardec diz assim: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, quer dizer, da lei de Deus, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de proceder mal. Então, não há nada que a gente faça em desacordo com a lei de Deus, que vai passar despercebido. Nós vamos ser responsabilizados, por menor que seja. Até a gula, né? Está lá no poema do Cornélio Pires. A gula, né? O sujeito que come demais,
ele vai ser responsabilizado, porque ele comete mais, ele no mundo espiritual vai ficar preso àquelas suas sensações, né, de querer se alimentar, foi o que lá o nosso Valério falou, né? Então passa aí, deixa eu final. Dão uma experiência, fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que originou uma fonte de amarguras, sendo que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a felicidade futura. É o complemento do texto do Evangelho, né? Então é isso. Não há nada que a gente faça, por menor que seja a violação da lei de Deus, que nós não sejamos responsabilizados, né? É isso que os Espíritos nos chamam a atenção, esse Kardec chama a atenção para nós. Para nós conquistarmos a felicidade que desejamos no mundo espiritual, precisamos, portanto, nos conduzir de acordo com a lei de Deus. E aí continua lá a resposta da 67 ainda, voltamos ao amarelinho aí. O amor que os une, quer dizer, aos espíritos superiores, lhes é fonte de suprema felicidade. Quer dizer, então, os espíritos vêm dizendo tudo que a gente tem que abrir mão e tem que dizer depois o que a gente tem que ter. Nós temos que ter amor. Porque o amor que une os espíritos superiores é que é a fonte suprema da felicidade. Não experimentam necessidades, bom, aí as características dos espíritos superiores. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Tá? Os espíritos superiores não experimentam as mesmas necessidades materiais que nós experimentamos. Tá? Vejam vocês aí a vida dos grandes mestres que a humanidade conheceu, tendo à frente Jesus. Nós vamos ver que Jesus, em nenhum momento, ele se deixou levar por nenhum tipo de necessidade material. Jesus não tinha propriedades, Jesus não tinha, não tendo propriedade, consequentemente não tinha um lugar para dormir, Jesus não tinha dinheiro para comprar os seus próprios alimentos. Jesus, do ponto de vista material, Jesus não tinha. Né? Nós olhamos o Chico aí, que considera um espírito evoluidíssimo, certamente é. Né? O Chico também não tinha nada. Né? Tinha uma aposentadoria pequenininha, com a qual ele apenas se mantinha. Né? Nós vemos aí a Madre Teresa de Calcutá, tudo que ela ganhava era para os seus afiliados, os seus assistidos. Né? Então nós vemos que os grandes também nada tinham. Então é isso, meus irmãos. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Não ficam pensando, meu Deus, será que a poupança esse mês vai dar um rendimento? Será que o meu salário vai ser suficiente para cobrir as minhas despesas que às vezes eu fiz com a minha própria previdência? Então essas inseguranças os espíritos superiores não têm. E por isso eles são felizes, só bons espíritos. Na questão 968, que é a seguinte, eu abri um parênteses aí, Kardec pergunta: se tais entre as condições de felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Né? Aí o espírito diz assim, de gozo animal. Gozo do animal é o que a gente tem. A gente se sente feliz e nós estamos muito animalizados, muito materializados. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passas por uma tortura. Né? Quanta gente aí está desesperada para comprar aí um novo produto da Apple, né? Um tablet, um computadorzinho, né? Que custa uma fortuna. Ficaram aí uma noite na fila para serem os primeiros a comprar o tablet da Apple, né? Então é isso. Quando não consegue, o sujeito fica torturado. Então, quando ficaram na fila para comprar o ingresso para o Rock in Rio, a época foi fila, foi pela internet, nós estamos muito presos às coisas materiais. Isso serve para nós vermos aí no estágio que nos encontramos enquanto falta para nós chegarmos à felicidade dos espíritos superiores. Aí voltando lá ao amarelinho da 967. Os espíritos superiores são felizes pelo bem que fazem,
Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Como não poderia deixar de ser? Passa para você. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. A gente lembra lá quando estudou, né, a escala espírita, que nós temos 3 ordens de espíritos. Né? A primeira ordem, os espíritos puros. Desses nós só conhecemos Jesus. Né? Aqui para nós, só Jesus, espírito puro. Diz lá o livro A Caminho da Luz que existe uma comunidade de espíritos angélicos, espíritos puros, que são responsáveis pelo universo. Esses espíritos só se reuniram aqui nas redondezas da Terra 3 vezes, aliás, 2 vezes. A primeira vez para fazer com que o planejamento do planeta, né? O planeta estava surgindo, saindo lá daquela massa incandescente, né? Que estava se destacando de uma massa maior para, dessa forma, se transformar no planeta Terra. Né? A segunda vez para planejar a vida de Jesus. E Jesus, nessa segunda vez, foi destacado, foi designado para ser o governador espiritual da Terra. Então, esses espíritos puros são espíritos, portanto, muito distantes de nós. Nós estamos deles anos-luz, para usar uma medida astronômica, anos-luz deles. Né? Então, nós temos a primeira ordem, que é dos espíritos puros, a segunda ordem, que é dos espíritos bons, com 4 classes. Ou é o contrário? 4 classes. E temos uma terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, onde provavelmente nós ainda nos situamos. Espíritos imperfeitos, olha aí. A felicidade é proporcional ao nosso estado evolutivo. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração nos constitui uma causa de emulação, de estímulo, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la para a conseguirem trabalho. Olha, calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem de sofrer e sofrem os maus. Então, é isso que fala a questão do 967. Nos dá uma compreensão do que nos falta combater, que temos que combater nessa existência para sermos mais felizes, e ao mesmo tempo nos mostra o quanto estamos distantes dos bons espíritos, né? O quanto estamos distantes desses espíritos mais evoluídos. O que nos faz prever que, se nós não tomarmos decisão verdadeira, nós estamos numa época propícia para isso, para refazermos as nossas metas, né? Para nós verificarmos o que fizemos nesse ano de 2010 até aqui, o que ainda podemos fazer, e planejar o que podemos fazer em 2011. Porque se aspiramos à felicidade dos bons, precisamos vencer essas distorções que nós ainda certamente temos nas nossas personalidades, e precisamos, combatendo isso, diuturnamente, chegarmos a uma condição melhor, que nos permita, no mundo espiritual, nos sentirmos felizes. Né? Quem viu o filme nosso lá, viu que a realidade é essa. Né? Aqueles que conseguiram, no mundo material, fazer o bem, conseguiram aproveitar bem a sua estada aqui na Terra, conseguiram no mundo espiritual, em nosso lar, uma posição melhor. Né? Quem viu o filme pode constatar que André Luiz, embora não tivesse um modelo de espírito, um modelo de espírito encarnado, ele foi uma pessoa boa. E por ter sido uma pessoa boa no mundo espiritual, ficou em condições melhores do que muitos companheiros que nem para nosso lar conseguiram ir. Né? Então é isso. Nós precisamos nos convencer que depende só de nós. O momento para fazer esse planejamento é agora. Por isso esse tema foi colocado, provavelmente por isso aí. Algumas reflexões sobre nós e a felicidade. Essas são reflexões nossas. No nosso estágio evolutivo ainda temos dificuldade de conviver. De tudo que a gente lê, é isso que a gente percebe que os espíritos falam para nós.
agrupemos em associações e logo teremos dificuldade no relacionamento, que conturbam o ambiente, que geram desentendimento e discórdia, provocando muito frequentemente a dissolução dos vínculos de afetividade e amizade do coletivo. Né? Se nós não estivermos vigilantes, nós vamos descambar para isso aí. Basta nós nos agruparmos, começarmos a ter pontos de vista divergentes, e em pouco tempo nós podemos estar com a nossa amizade, com a nossa afetividade, com o nosso coleguismo totalmente exterminado, vamos dizer assim. Esse é até um livro, teve a sua época de estudo aqui na Casa Espírita, um livro sobre, esqueci o nome do livro agora, o que fala fala da, é uma ação do mundo espiritual para derrubar uma casa espírita. Aconteceu na Casa Espírita, né? Aconteceu na Casa Espírita. Você se lembrar do primeiro guião, né? É assim mesmo. Depois de 50, a gente fica com uma função de neurônios por dia. Então, vai ficando para nós. Fica mandando até um texto um dia desse para lá, do Estado de São Paulo. Legal, né? Sobre a atuação do cérebro. Lá, vale a pena ler. Aí eu fui ler. Né? Vale a pena ler. O texto lá do Jornal de São Paulo dizia que o cérebro não tem nós não repetimos as nossas rotinas. Quer dizer, o que é rotina, o cérebro, ele não dá com coisa nova. Né? Então, nosso dia a dia, a gente vai se deixando levar pela rotina. E aí o tempo vai passando rápido e a gente tem a sensação de que não viveu aquele tempo. Que o cérebro, é como se o cérebro apagasse aquele instante de rotina que a gente viveu. É isso aí que o artigo falava. E aí o articulista dizia, o que é que ele fazia para combater isso aí? Sair da rotina. E como é que a gente vai sair da rotina? Fazendo coisas novas. Fazendo coisas novas como? Né? A gente fazendo e marcando aquilo que nós fazemos. Fazer uma palestra e fiz um PowerPoint, marquei a palestra. É uma coisa diferente. Essa não cai na rotina, essa palestra não cai na rotina. Tá? E é assim que ele tem que fazer. Aniversariou, diz lá o articulista, né? Faz a festa de aniversário e fotografa. Quando você olhar a fotografia, você vai se lembrar que viveu aquele momento. Né? E segundo o articulista, lá do Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo, é por isso que o tempo anda rápido para nós. O tempo anda andando muito rápido para mim, eu resolvi seguir a receita dele. Tá? E vamos ver se dá certo. Tá? Porque, 2010 começou ontem, gente. Né? Já está em 2011. Não é verdade? Nós somos levados pela rotina de uma forma religiosa. Mas voltando aí, então, não aconteceu a casa espírita, é isso que acontece. Os espíritos começam a minar, através das nossas imperfeições, a estrutura da casa, dos seus frequentadores. Vejam, não estou falando de uma associação qualquer, estou falando de uma casa espírita. E aí no final do livro, que vocês devem ler, agora me lembrei até do autor, da Manuel Cristiano, né? Vocês verão lá que não fosse a vigilância de alguns companheiros, a casa espírita teria acabado. Tá? Então é isso. Quanto mais no dia a dia, no mundo profissional, para que a gente se entenda é muito mais fácil. Talvez o problema tenha sua origem no fato que as pessoas se reúnem para determinados empreendimentos sem estarem efetivamente unidas. Estão juntas, mas não unidas. Para estar juntas, basta que se tenha objetivos e motivações semelhantes. A música que estava sendo cantada quando eu cheguei aqui falava nossa união. Né? Nós temos que realmente estar unidos. Não podemos estar só juntos. Vocês vão ver que os nossos objetivos e motivações são os mesmos. Agora, nós estamos juntos ou estamos unidos? É isso que a gente tem que pensar. Porque isso faz parte da nossa felicidade futura também. Da nossa felicidade presente e da nossa felicidade futura. Dá uma girada aí, por favor. Olha aí.
Veja se esses não são os nossos objetivos. Nós somos espíritas. Todos nós queremos atender os desamparados. Estamos cheios de boas intenções nesse sentido e muitas ações de muitos de nós aqui. Oferecemos refeições a carentes, é verdade? Temos aí as quentinhas que fazem isso. Aqui mesmo na casa nós oferecemos refeições na sala. Socorremos famílias pobres com bolsas de alimentos, com cobertores no inverno. Fazemos, portanto, um trabalho assistencial na nossa casa. Cultivamos o intercâmbio com a lei, né? São objetivos que nós cultivamos na casa espírita. Todos cultivamos esse objetivo. Estamos juntos nesse objetivo. Temos motivações também comuns, né? Fazemos isso por quê? Porque precisamos fazer algo que nos justifique como espíritas, né? Precisamos fazer a caridade para merecer a ajuda dos bons espíritos. Alguns pensam dessa forma. Vamos fazer a caridade, que é dando o que se recebe, né? Então precisamos merecer a ajuda dos bons espíritos. Precisamos superar os próprios problemas essenciais, cuidando dos problemas alheios. Mas será que nós estamos unidos? Ou será que nós estamos juntos? Vamos lá, vamos seguir. Tendo objetivos e motivações, estaremos juntos. Mas será que estamos unidos? Assim como ocorre com a comunidade superior e do além, o amor é um elemento indispensável, capaz de promover e sustentar a verdadeira união. Amar, este é o nosso grande desafio. Né? A verdade é isso. Não basta nós estarmos na casa espírita, meus irmãos, juntos na execução dos mesmos objetivos, com as mesmas motivações. Nós precisamos deixar que o amor fale aos nossos corações. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos deixar que o amor fale aos nossos corações? Porque se nós queremos superar as nossas deficiências todas para chegarmos a uma situação melhor no mundo espiritual, nós vamos lá, precisamos combater o ciúme, precisamos combater a inveja, precisamos combater uma série de atributos que nós ainda materializados por forma da tempo. Nós precisamos começar a fazer isso também na casa espírita, né? Não vamos tampar o sol com a peneira. A casa espírita é um agrupamento. E como um agrupamento social, nós muitas vezes deixamos que as nossas imperfeições aflorem aqui dentro. Nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Então nós precisamos amar aquele que está na caminhada conosco. Esse é o nosso grande desafio. Jesus não disse lá, amar o próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, no capítulo 22, lá no versículo 40. Essa regra que a gente pode pensar que foi dita só por Jesus, é uma regra que está presente em todas as religiões. Esse livro aqui, a Mensagem dos Mestres, eu não livro que eu pedi a vocês para ler aqui, sem estar ali na transparência, né? Esse livro é interessante, não sei se ainda existe. Mensagem dos Mestres, Antologia Espírita e Popular. Ele diz assim, ó, o autor é Lewis Brown. Ele fala: pela escritura de 7 das principais religiões do mundo, perpassa um só tema, expresso de maneira espantosamente semelhante. O Brahmanismo diz assim: esta é a súmula do dever. Não faças nada a outrem que te causaria dor se fosse feito a ti. Está no Mahabharata, número 5, 1517. Não sei se a pronúncia é essa. Brahmanismo, né? Veja como é parecido, essa é a súmula do dever. Não faças nada a outrem que te causaria dor se fosse feito em ti. No budismo, não ofendas os outros por formas que julgarias ofensivas a ti mesmo. No confucionismo, existe máxima pela qual devemos reger-nos durante a nossa vida? Sem dúvida, é a máxima da bondade e do amor. Não faças a outrem o que não quererias que eles fizessem a ti. No taoísmo,
Considera o ganho do próximo como o teu próprio ganho e a perda do próximo como a tua própria perda. Olha como é que é semelhante. No judaísmo, o que é odioso para ti, não o faças ao teu próximo. Essa é toda a lei, todo o resto é comentário. Está no Talmud. O cristianismo, portanto, tudo vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. E o islamismo, nenhum de vós será crente enquanto não desejar para seu irmão o que deseja para si mesmo. Então essa regra, meus irmãos, está presente em todas as religiões. Qual a dificuldade de nós a aceitarmos e procurarmos implantar no nosso dia a dia? Né? Então está aí, ó, amar o próximo como a si mesmo. Se nós formos capazes de seguir essa regra, passa por você. Né? Nós certamente vamos ser mais felizes, não apenas no mundo material que vivemos, mas sobretudo no nosso regresso ao mundo espiritual. Isso também é interessante, perguntar ao Gandhi quem é o próximo. E o Gandhi diz: tudo que vive é o teu próximo. Né? Então é fazer o bem, é amar o próximo, é amar tudo que está ao nosso redor. Não é apenas amar aquela pessoa que está próxima de nós, é amar os animais, amar os vegetais, amar a natureza de uma maneira geral. Né? Como amar? E aí sim, ensina-nos Jesus: fazer aos homens tudo o que queres que eles nos façam. Nosso caminho, portanto, é fazer o bem e buscarmos estar unidos, isto é, nos amando, e não apenas estar juntos. Né? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque nós vivemos em coletividade, na coletividade espírita, na coletividade dos nossos amigos, na coletividade profissional, e esse deve ser o comportamento em todas as coletividades. Não devemos buscar, pelas nossas imperfeições, vulnerar essa regra áurea que nosso Mestre Jesus trouxe para nós. Acho que se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos trazer um clima realmente de união, não apenas para a nossa casa espírita, uma união cada vez maior, né? Como também para os nossos ambientes de trabalho profissional e familiar também, né? E a gente assiste hoje em dia isso, a divergência presente no nosso diversos ambientes. Vamos seguir então. Bom, como fazer o bem, né? Fazer o bem, isso aí resume tudo para nós, é o que a gente tem que fazer, né? Já é tempo de mudar a terra de mundo de provas e expiações para provas e ações, né? Acabemos com essa cultura da culpa, né? Quer dizer, nós estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para evoluir. O sofrimento é alguma coisa que nós sofreremos ou não. Nós vamos ter que enfrentar a dor. Agora, se nós vamos sofrer diante da dor, isso vai depender de cada um de nós. Se nós temos o esclarecimento, nós temos que nos resignar diante da dor e não nos entregarmos à dor e sofrermos. Tá? Existem companheiros que, diante da dor, eu preciso sofrer o que eu fiz no passado, então eu preciso sofrer no presente. Isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Sofrimento não está escrito em lugar nenhum. A doutrina espírita não nos leva ao sofrimento, ela nos leva ao esclarecimento. E se nós nos esclarecemos, nós precisamos ter um comportamento que não nos faça sofrer. Temos, portanto, acabar com essa cultura da culpa. Devemos substituir a oração por hora da ação. Devemos trocar a depressão por depressa ação. Né? Então nós temos que agir. Nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para fazer o máximo que podemos em termos de bem. Né? Passa para frente. Aí vai ter gente que vai falar aí, a Leonardo já se lembrou de mim. Não tenho tempo. Né? Quantas vezes eu deixei de fazer coisas que eu assim, não tenho tempo, Leonardo, estou cheio de coisa para fazer. Não tenho tempo, dizem alguns. Mas temos tempo para novela, para as revistas de fofoca, para as tragédias do jornal,
para farra. Não, mas nós somos espíritas, isso não vale para nós, né? Ninguém vê novela, ninguém lê revista de fofoca, ninguém vai para o jornal para as tragédias. Até o noticiário esportivo é tragédia. Quem leu o noticiário esportivo ontem leu a tragédia internacional. E foi tragédia. Né? Tendo para farra, ninguém gosta de fazer uma farrinha, um churrasquinho, uma cervejinha. Somos espíritos. Então, gente, tempo é questão de prioridade. Quando priorizamos algo, arrumamos tempo. Já viram alguém não ter tempo para namorada nova? Ou namorado novo? A gente arranja logo um tempinho, né? Jovens arranjam logo um tempinho para isso. Principalmente os jovens. Os coroas também, né? Tem muito coroa aí que está livre, né? Para arranjar novas namoradas. Não é verdade? Os jovens ficam todos animados aqui na frente. Aí. A maioria dos trabalhos voluntários é somente uma vez por mês. Você dedica apenas 2 horas de um dia por mês. Dá para fazer, né, pessoal? É bem pouquinho, né? Passa então, certo? Isso aí, cansado de ouvir, sou muito imperfeito ainda, não sei nada, não posso ajudar. Né? É um cara que quer tirar o corpo fora. Afirmo que Lampião, rei do cangaço, anda ajudando Bezerra de Menezes, descendo até as regiões umbralinas mais profundas para chamar de peixeira na mão os espíritos mais renitentes. Doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Imagine, né? Até o Lampião está ajudando. Por que a gente não pode ajudar? Não é verdade? É isso, meus irmãos. É questão da gente. Perfeito. O Lampião é perfeito. Jagunço, cangaceiro, matador. Se ele pode ajudar, nós que não somos nada disso, que já estamos um pouco acima, acredito eu, né? Por que a gente não pode ajudar? Vamos lá. Já estou muito velho, já errei muito, não adianta mais. Mensagem do Evangelho é revolucionária. Na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus afirma que isso não importa. O salário dos últimos será igual aos primeiros. Né? O que está faltando para nós, então, meus irmãos? Vamos lá. Se eu ganhar na Mega Sena, essa da virada aí, Mega Sena da virada, dou metade para os pobres. Né? Quem nunca fez essa proposta a Deus? Tem gente que está jogando na Mega Sena e está fazendo essa barganha aí, olha. O senhor fez isso? Já jogou? Já jogou, mas não fez essa barganha aí não, né? Não. Assim seria muito fácil, não teríamos quadro nem mérito, além de ser uma prova muito difícil. A lei do trabalho é que rege o universo. Então, meus irmãos, acabou, né? Não tem mais um? Tem mais sim, tem mais sim. Não vamos resolver, agora eu lembrei que eu fiz um texto. Não vamos resolver o problema no mundo. Chegaram para o Chico e perguntaram: Chico, você acha que distribuindo esses pães e algumas moedas vai resolver o problema do mundo? O Chico tinha esse costume, né? Ele saía e ia distribuindo naquela época uma notinha de um cruzeiro, uma moedinha, uma coisa significativa, e respondeu: não, é verdade. Sabemos que essa é uma tarefa que compete a toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é lícito jogar alguns baldes de água para combater o incêndio? Olha quanta sabedoria aí, né? Então, cada um de nós faz o que pode, faz a sua parte. É isso que Deus espera de nós. Além de Deus, espera que a gente faça o que está ao nosso alcance. Tá? Nós temos que fazer aquilo que estamos em condições de fazer. Tá? Então é isso. Passa lá, por favor. Temos que antes estudar muito. Voltamos à questão do estudo. Emmanuel afirma que temos que pôr a mão na massa. O estudo é fundamental, mas não é tudo. Se ficarmos só estudando, poderemos nos tornar novos doutores da lei. Lá na época de Jesus. Os fariseus da época de Jesus. Importante é a prática do bem. Em quase todas as doutrinas filosóficas e religiosas, desde Buda,
Afirma-se que um grama de ação vale mais do que uma tonelada de palavras. Então, meus irmãos, precisamos estudar, vamos nos matricular nos cursos, vamos realmente nos dedicar a conhecer melhor as coisas, mas conhecer melhor as coisas significa também praticá-las, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprende. Aí um retratinho do nosso Chico, para se lembrar dele. Se nós pudéssemos colocar uma legenda na frente de cada conjunto residencial, palavra do Chico, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, se tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazendo assim, estaremos dando um largo passo para sermos felizes. Não ainda a felicidade dos estudos superiores, mas certamente aquela que podemos dispor no estágio em que nos encontramos. É isso, meus irmãos. Nós temos que aproveitar essa época para fazermos o melhor que pudermos. Devemos nos unir. Vamos observar se nós estamos ficando só juntos, na casa espírita, no nosso trabalho, no nosso lar, né, na nossa família, no nosso meio profissional, ou se realmente nós estamos unidos. Né? Nós devemos refazer os nossos objetivos para que nós estejamos unidos em todos esses lugares. Temos que ser mais fraternos, mais solidários, mais comprometidos com o bem. É isso que a doutrina espírita nos espera, é isso que Jesus espera de nós. E se ele está aniversariando agora no dia 25, e a nós cabe dar-lhe um presente, que possamos dar um presente da nossa própria renovação, né? A nossa renovação íntima, mostrando a ele que realmente estamos buscando nos tornarmos melhores como seres humanos, como espíritos imortais que somos. Desta forma nós estamos progredindo. Certamente vamos nos tornar felizes no mundo espiritual se seguirmos essa receita. Depende de cada um de nós. Está em tudo ao nosso alcance. Depende só da nossa determinação. O Senhor Jesus nos ajude. Tenhamos todo um feliz Natal, um ano de 2011 aí repleto de oportunidades de trabalho do bem, e que possamos aproveitar essa oportunidade. Muita paz. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos aí.